Bom dia a todos. Hoje a gente vai ter um debate muito interessante sobre os impactos da Covid no direito do trabalho. Um super convidado que a gente vai chamar daqui a pouquinho. Mandar já um beijinho para Nathalie de George Advogados. Prazer de entrar aqui. Saudade de vocês, gurias. Um prazer. Bom, antes vou dar uns recadinhos para vocês, que agora, começando essa semana, a gente vai ter o curso de análise de contra-cheques e cartões de ponto nos dias 28 até 30 de julho. É aula online, é uma aula bem básica para a gente estudar os contra-cheques e os cartões de ponto, que é uma ajuda, na verdade, para os advogados que estão entrando com ações trabalhistas, para a gente analisar se realmente nesses documentos existem diferenças, né? Ou outras coisas para serem pedidas, e até também para um preventivo, né? Para empresas, para esse advogado conseguir dar toda uma orientação certinha para as empresas, certo? O curso tá super baratinho, é R$ 150, vão ser 3 dias, das 7 da noite às 9, todo online, pelo Google Meet, tá? Então, para quem quiser, a inscrição é direto no nosso site, www.laranja-marranguelo.com.br. E o último recado é que também a gente já está contando lá no nosso site, né, da Laranja Maranguelo, com 4 EADs. Os nossos EADs também estão com preço promocional por causa da pandemia, cada um custa apenas R$ 200 todos. Então a gente está contando com cálculo trabalhista, reestruturação empresarial, preposto e societário. São nesses 4 cursos, são maravilhosos. Um deles eu dou a aula e os outros a gente tem outros profissionais. A gente tem a Sabrina Laranja, tem a Cláudia Costa e tem o Paulo Cordeiro. Então vale a pena vocês conferirem lá. Então, antes da gente falar do nosso convidado, mandar uns abraços para Franciane, para o Carlos Martins, saudade, Carlos, de ti, Silvia Wolff, o nosso convidado também já está lá, Mariana. Então vamos esperar o nosso convidado, a Ali já até pediu para entrar. Então agora fazer a propaganda do nosso convidado, mistério, né? Quem será? É um baita advogado, tive a alegria de conhecer ele através de um grande amigo meu, do Paulo Cordeiro, apresentou e a gente fez um Time to Talk, né? Então, para quem não conhece, nosso canal no YouTube, eu entrevisto advogados, peritos, contadores, administradores, empreendedores. Esse é o objetivo do canal. Então, eu entrevistei, foi muito bacana e a gente acabou ficando amigo também, né? Então, foi bem bacana. Ele faz parte também do nosso grupo de WhatsApp, lá Confraria LM, que eu tenho o prazer da gente debater, conversar. É um grupo de amigos e de profissionais, então muito bacana. Então, vamos apresentar. Então, é o advogado Kleber Dalla Coleta. Ele é advogado, como eu já falei para vocês. Ele é especialista em direito empresarial e direito do processo do trabalho. Ele também é professor julgador no Tribunal de Ética da OAB. E também ele já escreveu diversos livros jurídicos, tá? Então, olha o calibre, né, do nosso convidado de hoje. Então, hoje o Kleber vai falar pra gente sobre os impactos da Covid no direito do trabalho, né? Então, é uma live bem importante e bem instrutiva para todos vocês, tá? Então, vamos liberar aqui pro Kleber entrar. Bom dia, Kleber. Tá me ouvindo? Bom dia, Cláudia. Agora estou ouvindo. Bom dia à nossa audiência aí. Dizer que é um grande prazer. Estava ansioso para participar da versão online do Time to Talk, já tinha participado da versão presencial. Espero que retorne na medida do possível, quanto antes, e que a gente passe por tudo isso. Mas, de antemão, eu preciso fazer um registro público e uma pequena correção na apresentação dessa querida amiga que o movimento jurídico pelo Estado acabou me dando, que é a doutora Cláudia. O Paulo nos reaproximou, mas eu já lhe conhecia porque você foi minha professora num curso quando ainda a Laranja
participava dos cursos da jurídica, né, do nosso querido Rubens, né? E por que que eu disse que eu tenho que fazer um registro público disso? Porque eu primo muito pela interdisciplinariedade, né? Eu acho que a função jurídica, a função do advogado, ela não pode ser vista numa bola, numa bolha. E a gente precisa de outros profissionais para bem exercer nossa profissão. Em busca disso, um dos profissionais fundamentais para a nossa profissão é o contador. E dentre as funções dos contadores, dos peritos contadores, eu realizei uma série de cursos de cálculos trabalhistas ao longo dos meus, hoje, 16 anos de profissão. E uma das minhas professoras foi exatamente Cláudia, né, que está aqui com nós, e a qual eu preciso fazer o registro, porque essa, juntamente com outros professores, eu não posso ser injusto também dizer Cláudio Pelvezana, que é perito da Justiça do Trabalho, perito indicado aqui na Serra, né? Junto com os ensinamentos que vocês me proporcionaram, isso me fez com que em determinada ação eu recebesse um cálculo com um valor de R$ 790, e isso causava um desconforto para mim apresentar esse cálculo para o cliente meu, uma demanda de 4 ou 5 anos, e eu, utilizando essa bagagem de cálculos que eu aprendi também com essa querida amiga, esse cálculo ele foi impugnado, e na impugnação, a elevação e a nomeação do perito judicial elevou esse cálculo a R$ 27.000. E aí não preciso destacar a alegria, né, da pessoa que foi beneficiada com isso, mas especialmente minha, por saber que toda essa crença que eu tenho na interdisciplinaridade das matérias, ela acaba favorecendo muito a profissão. Então fica um registro público de agradecimento, né, por toda essa bagagem técnica que eu tive junto com o pessoal do Laranja e Maranguelo, e a gratidão, então, por isso. Finalizando isso, hoje vou trabalhar, eu estou com outro cálculo aqui para dar uma conferida se está tudo correto. Ai, Cleber, que bom! Muito obrigada, fico lisonjeada com esses elogios e fico muito feliz porque, além de eu ser uma apaixonada pela perícia, eu acabei a vida também me deixando apaixonada por essa outra parte de exercer esse auxílio dando aula, né? Ou seja, tu compartilhar os teus conhecimentos. E esse feedback, para mim, é tudo. Muito obrigada, fico muito feliz. Te agradeço. É sincero, e tenho certeza porque a gente acompanha no nosso canal lá de conversas, todas as pessoas que acabam entendendo, compreendendo a importância do estudo de outras áreas adjacentes. E eu poderia falar da psicologia, é extremamente importante, né, para nossa profissão. O profissional que compreende a importância dessas outras atividades, ele fica mais preparado. E isso é uma situação que é notória. Em determinado momento, passar por essa compreensão. Obrigada. Então vamos começar a nossa live, né? A gente tem muita coisa para falar. Então, primeiramente, né, essa parte, né, da pandemia, esses impactos, né, no direito do trabalho, e tu colocasse para nós, assim, um resuminho, quando começou, né, essa pandemia, em que situação as empresas já estavam, né, comércio, indústria? Bom, nós iniciamos o ano de 2020 com uma projeção muito boa. E isso não era do direito, era uma projeção da economia, né? Se falava em retomada do crescimento, falava em retomada dos empregos, e se não fosse dos empregos, eram dos próprios empreendedores vindo a trabalhar de forma individual. Redução de índices de desempregabilidade, né, que era muito prudente, projeção de aumento do PIB, né, e aí, do nada, a gente cai no colo uma situação de calamidade, né, que necessariamente acaba por prejudicar toda essa projeção que se criou. A gente já vinha
a nível de mundo, visualizando que haviam problemas, e aqui no Brasil parece que demoraram muito para compreender a gravidade disso, né? Se tivéssemos pensado, talvez um pouco antes do Carnaval, em bloqueio de fronteiras, como a Argentina fez, né? O Uruguai, que está sendo um exemplo para toda a América Latina, talvez hoje nós poderíamos estar um pouquinho mais controlados, mas não na questão da economia. Nós poderíamos estar controlados no controle de infectados, de mortos, né? Mas eu acredito que a economia estaria sofrendo o mesmo impacto que vem sofrendo, né? E aí o que ocorre? É decretado, então, a calamidade, o estado de pandemia mundial, e no Brasil, então, se pensa, então, num decreto sobre a calamidade, né? E aí a gente vem a primeira medida provisória, que foi a 927, de 22 de março de 2020, e ela estabeleceu algumas medidas para o enfrentamento desse estado de calamidade, né? Só que ela foi divulgada num domingo à noite, se não me falha a memória, agora não tenho acesso ao calendário para averiguar isso, e aí, uma das situações mais polêmicas dessa medida provisória 927 era a possibilidade da suspensão do trabalho e dos pagamentos. Uma atitude absurda, né, do governo. As pessoas iam morrer de fome, não teriam condição nenhuma. E aí, vendo essa situação negativa, né, e aí é uma coisa que a gente vê a insegurança que se criou, não só a insegurança de manutenção das pessoas, mas também a insegurança jurídica. O presidente, através do seu Twitter, revoga os artigos que envolviam a suspensão do trabalho e do respectivo pagamento. Aí tu tem uma medida provisória publicada no Diário Oficial e revogada pelo Twitter do presidente. Ali já se dava uma ideia de que as coisas não iriam funcionar muito bem e que as coisas estariam sendo feitas de afogadilho. Nessa primeira medida provisória, eu vejo que a intenção ainda do governo era empurrar a discussão para a relação capital e emprego, né? Os empresários e os empregados deveriam resolver o problema, que seria um problema de nível nacional, né? Problemas de nível governamental. De imediato entraram algumas ações diretas de inconstitucionalidade contra essa primeira medida provisória, e nessa a gente destaca a medida provisória 6363. 4 dias depois da publicação da medida provisória 927, então um partido político, não convém aqui dizer que partido era, até porque foram 7 ADINs até o final de abril, e 7 promovidas todas por partidos políticos, de oposição, partidos que não estavam lá do governo, né? O que ocorre? Essa primeira medida diz que dá a entender na liminar, do despacho liminar, que deveria se comunicar aos sindicatos. Porque a 927, o que ela cria que causa um espanto inicial ao operador do direito? Ela simplesmente tira a determinação de que todas as transações que envolvem salário, redução, ela tira do plano do direito coletivo e traz para o plano de direito individual, de certa forma contrariando a Constituição, né? Que a Constituição permite a redução de salário e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Embargos declaratórios no dia seguinte, e aí vem o ministro do STF dizendo: não foi bem isso que eu disse. Eu disse que tem que comunicar ao sindicato para que eles deflagrem uma negociação coletiva. E aí o pessoal ficou naquela situação: bom, mas voltou ao normal, não voltou? Como é que é? Eu posso fazer direto? E aí começou a primeira questão de discutir: meu Deus, o que está acontecendo? Após, a gente também teve uma outra de julgada anterior, inclusive, que era 6342, que ela discutia a questão na verdade, ela excluiu a questão do Covid como nexo de causa para a doença ocupacional, e também a questão da suspensão do trabalho dos auditores do direito do trabalho. Bom,
que ocorre? É até um contrassenso, né? A 927, a medida provisória, dizia o quê? Que no período de vigência dessa medida provisória não haveria necessidade de haver fiscalização. Aí eu diria, num termo mais de brincadeira, diria, peraí, cara pálida. É justamente agora que nós precisamos da fiscalização do Ministério do Trabalho para ver se as empresas estão se adequando a todas as medidas de saúde e segurança. Bom, por sorte, a lucidez dos nossos jogadores diz o quê? Não, a questão do Covid tem que se discutir processo caso a caso, se é ou não é nexo de causa. Né? Não dá para dizer que o Covid só vai ser nexo de causa para a doença daqueles profissionais que trabalham em hospitais, e excluindo, por exemplo, que eu consigo visualizar que está numa situação de muita risco, os entregadores. Hoje os sistemas de deliveries estão a todas, é um dos mercados que mais foi incrementado. Como é que tu vai imaginar que o entregador daquela comida ele não está correndo um risco de contaminação? É ele que está na rua, indo para um lado para o outro, em contato com todas as pessoas. Por sorte, a medida provisória exclui isso, né? Adiante, nós tivemos, questão de 10 ou 12 dias depois, a medida provisória 936. Essa sim estabeleceu o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. E aí sim vinham aquelas situações de redução. E aqui o governo parece que começa a querer participar. Porque aí ele diz o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, não está dando para manter o trabalho, vamos reduzir a jornada, vamos reduzir o salário, mas eu vou complementar o salário, né? Então, aqui parece que o governo disse, não, peraí, eu não posso tratar essa situação como uma situação só deles. Eu preciso também cortar na minha carne e demonstrar que eu estou junto com a população. Essa situação também, depois adiante, nesse panorama geral que a gente está tentando passar de tudo que aconteceu, vem a medida provisória 946, e aí ela faz a extinção do PIS/PASEP. Além daquela situação da possibilidade dos saques, né, do FGTS, achei muito grave tu extinguir um direito criado por lei complementar através de medida provisória, sem a certeza de que essa medida provisória ia virar lei futuramente. Porque aí o que nós podemos acontecer? Vamos imaginar que não fosse nem renovada a medida provisória. Ela foi renovada, ela está ainda no prazo de 120 dias, ela vai ter que virar lei. Porque senão, no final de 120 dias, nós vamos ter o retorno do PIS/PASEP. E é esse tipo de insegurança que fica difícil nós trabalhar no direito, né? Só para ter uma ideia, a previsão inicial, e é por isso que esses direitos todos, eles não podem ser tratados através de medida provisória. Eu compreendo, né? Eu não estou vivendo numa bolha que imagina, a gente não podia fazer nada, tinha que ficar aguardando, ou não. O governo precisava tomar algumas medidas emergenciais e fez. Mas os técnicos que desenvolveram essa legislação, eles deviam ter um pouco mais de cuidado. E por que fica bem fácil de perceber isso? A medida que permitiu o saque de R$ 1.000 por trabalhador do FGTS e que ia passar a vigorar em junho, de fato passou a vigorar, ela foi criada em abril, no dia 7 de abril, prevendo o primeiro saque para 15 de junho. Qual é o problema que a gente tem aqui? A medida provisória, ela tem um prazo de 60 dias. 7 de abril, 7 de junho. Se não há renovação dela até 7 de junho, ela nem ia entrar em vigor. Eles não se atentaram que eles estavam criando um direito para um período posterior ao período de vigência da norma. Não faria sentido nenhum. Claro, por sorte, era uma ideia que já estava prevista de que ela ia ser automaticamente renovada, né? Mas é esse tipo de erro, detalhezinho, que as pessoas ligam e perguntam, tá, mas vai entrar em vigor isso? A gente presume que eles vão renovar. Mas a gente não pode trabalhar o direito, a sustentabilidade das pessoas, amparado em eu acho que vai acontecer. A norma, quando ela é criada, ela tem que emprestar uma segurança, mesmo que seja num período de insegurança, né? Ali por junho, julho, essas medidas provisórias já tinham recebido mais de 39, 40 emendas para tentar melhorar alguma situação.
E após ainda vieram algumas novidades, como, por exemplo, a medida provisória lá de 2019, que tinha criado o contrato verde e amarelo, ela é revogada. E aí já cria mais um outro problema. Se alguma empresa teve essa ideia de utilizar o contrato verde e amarelo, ela estava recolhendo durante aquele período 2% do FGTS. Extinto a medida provisória, ela tem que fazer uma adequação desse funcionário, porque ele tem que passar a receber 8%. Né? E outra situação que muitos criticaram, alguns jurisconsultos, alguns juristas entendem que a medida provisória ela não pode ser revogada. Ela pode não ser renovada, mas revogada não. E ali ficou muito claro que o governo federal estava pensando o seguinte: vamos, porque vai caducar e o Congresso ainda é minoria apoiando o presidente, eles não vão aprovar como lei o contrato verde e amarelo. Então, o que eles fizeram? Eles revogaram a medida provisória e ela vai voltar em outra legislação ou até mesmo com medida provisória mais adiante. O que, de certa forma, parece que é um enjambre para tentar fazer passar um contrato que talvez não beneficie a nossa população, né? Num plano inicial que eu teria para te dizer, esse é o quadro que se criou. E hoje ele vem ganhando, vamos dizer assim, caldo. Por quê? Porque agora, então, a segunda medida 936 se tornou lei. Né? E a gente tem outras situações, como, por exemplo, lá em abril de 2019, se criou uma comissão que visualizou a possibilidade de dar continuidade à reforma trabalhista de 2017. Com a pandemia, se abortaram esses estudos e se ficou em stand-by, vamos dizer assim. O que ocorre, notícia de semana passada, os nossos queridos pensantes do direito do trabalho, os nossos legisladores, solicitaram que se retome os estudos. Então, a gente já está antevendo, ainda no meio de todo esse problema da pandemia, que ainda possa vir uma complementação da reforma trabalhista, que, com todo respeito, não é o momento. Não é o momento porque, se nós pararmos para pensar em tudo o que aconteceu de março para cá, nós temos, só agora, no mês de junho, 520 dados da Rádio Senado, de semana passada. 522 mil postos em empresas fechadas. Algumas de forma parcial, temporária, outras de forma definitiva. Projeta isso para, sei lá, um número médio de 2 ou 3 pessoas por empresa. Né? Como é que nós vamos tratar uma reforma trabalhista no meio de uma situação onde as empresas estão quebrando? É melhor se pensar, então, quer acelerar alguma coisa? Acelera a reforma tributária. Vamos rever a situação dos impostos para essas empresas poderem se manter. É uma crítica que eu faço, é uma crítica social, eu sei disso, mas, assim, me parece que o caminho agora não é o caminho de reformar normas de direito do trabalho, flexibilizar ainda mais normas de direito do trabalho. Mas o caminho, me parece, que é pensar em alguma forma de fazer com que essa carga tributária seja útil para a população, mas também preservando o empreendedor. Um exemplo do escritório. A gente teve, numa das medidas provisórias, a prorrogação o empurrão dos impostos adiante, achando que isso seria a solução. E nós ficamos 3 meses sem recolher impostos, onde as guias dos impostos vinham com data posterior de 3 meses. Bom, esse mês aqui eu tive que pagar 2 guias, uma lá de trás e uma do mês atual, porque não se pensou no mês atual. Né? Ainda que a gente faz uma projeção disso, sabendo, vai ter essa conta mais adiante. Mas e o empreendedor que não pôde reabrir seu negócio? Uma situação que eu e minha esposa acabamos passando, nós tínhamos uma viagem agendada, né, para fora do país e foi cancelada, né? Como é que fica a situação, por exemplo, dessas empresas de viagens? Elas não conseguiram retomar e elas têm que pagar a guia de impostos de 3 meses atrás, junto com a guia provavelmente zerada desse mês, mas
é um problema sério, né? E isso que a gente clama que o governo venha e visualize, interprete que as medidas de 3 meses que foram adotadas, elas precisam avançar. De que forma pode continuar sendo por medida provisória, mas essas leis que vêm sendo criadas agora, a própria edição da norma da medida provisória 936 em lei, na lei 14.020, se não me falha a memória o número dela, ela poderia abranger muito mais conteúdo das medidas provisórias para projetar adiante. Num panorama inicial, era isso. Eu sei que ficou meio longo, mas é que eu estou falando de 4 meses, né? Não, perfeito. E não, eu concordo contigo. O que que acontece, né? Eu me lembro bem que ficou bem nítido, assim, porque a Laranja de Maranguela a gente teve um seminário que foi no dia 13 de março, então eu gravei bem essa data, porque no 13 de março teve duas coisas, era o seminário, três, na verdade, era o seminário, o jogo, né, do Grêmio e do Inter, e além disso, já estava sendo falado sobre o Covid, né? Ah, acho que vão ter algum fechamento, coisa e tal. Tu vê, 13 de março. Aí eu me lembro muito bem que 17 de março, aí sim que começou todos os tais fechamentos. Aí, o que ocorre? As pessoas se fecharam, empresas se fecharam, né? Escritórios começaram a trabalhar em home office, só que a gente se fechou antes de ter uma medida, né? Antes de ter essas medidas provisórias. Então, o governo, ele me parece, assim, o sentimento que eu tenho, como acho que de muitos, que eles fizeram aquilo na corrida. E tanto foi na corrida que, como tu bem dissesse, né, teve diversas edições e arrumações, porque as pessoas começaram a chiar, né? Não, mas como assim? Essa medida não pode ser assim. O empresário, a força do empresário versus funcionários não estavam satisfeitos, e isso a gente vê que é uma marca do governo, né? Desde o princípio isso, ele pensa muito reforma, 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 mas não é só disso que um país vive, né? E tu disseste isso muito bem também. A quem não faz parte desse universo, que a gente faz parte do universo trabalhista, acham muito que o perito contábil ou advogado trabalhista, que a gente defende a justiça do trabalho por acharem que é o nosso ganha-pão. Então é por isso que a gente defende. Mas não é isso. Nós defendemos os direitos, é o social, né? Muitas vezes a gente pega ações de empresa que a gente está defendendo ou fazendo o cálculo, né? O advogado ou perito, que a gente vê que a empresa é certinha. Realmente não tem nada a ser pago. Tu também fez um bom preventivo, né? E o que é o correto mesmo é a reforma tributária, porque o que é pesado e eu nem estou falando do empresário grande, estou falando desde o pequenininho. O que nos impede a um crescimento nesse Brasil é os impostos terríveis que a gente paga. Se tu paga, por exemplo, um funcionário com 2 salários mínimos, que a gente sabe que para quem recebe é muito pouquinho 2 salários mínimos, para esse empregador que paga 2 salários mínimos, isso é muito caro. Ele quadriplica esse valor, né? Porque a gente tem que pagar uma série de impostos, né? E outra coisa, e sofremos diversos riscos, porque nada é mais certo, né? Só para falar uma última coisinha. Por exemplo, a gente teve a reforma trabalhista, que tem que ser o índice TR. Mas daí o tribunal, né, acabou se posicionando que não achava aquilo correto, uma vez que a TR, um absurdo, está congelada, uns 3 anos e pouco, mais ou menos, né? Aí agora vem a medida do Gilmar Mendes e diz, não, tem que ser TR. Aí o que acontece? Processos parados, né? As pessoas precisando ganhar os valores. Então, a gente tem uma insegurança jurídica terrível. E isso provocada por quem? Pelo governo. Porque a parte dos índices trabalhistas, nós estávamos muitos e muitos anos tranquilos sem discutir.
essa parte de índices. A gente discutia outras coisas, teses, deferimentos, enfim, mas índice fazia muitos anos que a gente não discutia. Então teve agora mais uma coisa para discussão, né? A gente percebe que a coisa está errada no país na medida que a gente falou da reforma tributária, porque é uma das que a gente ouve falar há anos. Mas, por exemplo, reforma política também, que todos é uma pauta recorrente. Nós vamos ter uma eleição agora, nos próximos meses, que ela vai ser atípica. Não vai mais ser necessário, eu imagino e clamo muito que isso aconteça, não vai mais ser necessário aquela sujeira toda na rua, aquela poluição visual, né? Vai ser meio que uma campanha, talvez, por redes sociais. A gente precisa de um fundo eleitoral de milhões de dinheiro da população que poderia ser investido. Talvez todo o dinheiro hoje está sendo diretamente canalizado no nosso país para a saúde. Mas quem sabe vamos usar o dinheiro, então, do fundo eleitoral para canalizar para o pequeno e para o médio empresário. Sim. Porque fica, olha, uma situação que talvez as pessoas não tenham se atentado. Vamos imaginar aquela empresa familiar, né, que trabalha o marido, a esposa, e tem um funcionário. Esse funcionário, ele aparece um dia com febre e tu manda ele procurar o atendimento médico. No atendimento médico, que funciona? Bom, quais são teus sintomas? Tu tá com risco de Covid. Determina o isolamento. 14 dias. Esses 14 dias, e assim, não tem como dizer que não. Por que é 14 dias? Porque se for 15, tem que caminhar para o INSS. Não, é 14. Esses 14 dias são pagos por esse empreendedor. Esse empreendedor precisa daquela mão de obra. Vamos pensar num mercadinho de bairro. Eu preciso da pessoa trabalhando lá, senão vou ter que botar alguém no lugar. Como é que ele vai sustentar 2 funcionários naquela situação ali, se ele estava com dificuldade para pagar um? E outra, ao final desses 14 dias, se o funcionário não for atestado positivamente, aquele dinheiro que foi pago para ele porque ele estava atestado, ele não pode ser deduzido do INSS em créditos futuros. Penso eu, modifica a legislação. Olha, se tu deu atestado, permite que pelo menos 50% do valor seja acreditado. Porque o que teria que esse empresário fazer? Ele está com dificuldade, ele teve que contratar um outro funcionário, queira Deus que ele não tenha contratado de forma informal para fazer extra, né? Que aí a gente sabe que isso aí vira depois uma demanda judicial, e aí sim ele se afunda. Mas ao final desses 14 dias, ele tem que pagar o teste para o funcionário, porque o governo não faz a testagem, né? Se a pessoa superou todas os sintomas, né? Acaba não fazendo a testagem, e aí se ele pagar mais, e aí vai 300, 400, dependendo do laboratório, R$ 500, aí aquele empresário vai pensar, porque, bom, eu já paguei 14 dias, estou pagando outro funcionário, como é que eu vou pagar mais 400, R$ 500 para testar ele, para saber se aquele parte do salário dele que eu estou pagando agora, eu posso me deduzir adiante. É um sistema injusto, é um sistema complicado para o empresário. Né? Por mais que a gente defenda, e eu defendo muito que não é momento de se tratar de reforma trabalhista, de flexibilização de normas, acho que precisa, concordo, a CLT de 1943, ela teve atualizações, mas é uma norma que trata de uma das principais situações da nossa sociedade, o capital e o trabalho. Então, ela tem que estar em constante efervescência, essa norma. Mas não agora, nesse momento. Nesse momento, a gente precisa buscar o quê? Buscar formas de que essas pessoas possam se manter. E também que o empreendedor possa se manter. Porque se nós não tivermos o empreendedor que contrate aquela mão de obra da pessoa que não tem essa característica de empreender no mercado, nós vamos ter o quê? O empreendedor sem ter o que fazer, sem ter o que faturar, e empregos acabando, como eu acabei de dar o exemplo. 522 mil empresas fechadas, né? E grandes empresas, né? Foi notícia há poucos dias, um grande grupo de restaurantes aqui do Brasil simplesmente demitiu 1.500 funcionários. E veja bem, ele tinha suspenso o contrato desses funcionários lá no início.
Quando a gente fazia a suspensão, por 2 meses, vamos imaginar que na época era o limite, tu tinha que manter esse empregado por mais 2 meses como uma estabilidade criada pela medida provisória. Essa rede de restaurantes fez o quê? Viu que não ia conseguir a retomada no tempo que esperou, e esses 1.500 funcionários foram demitidos e foi indenizado os 2 meses. Se ele tivesse simplesmente mandado embora lá atrás, ele teria economizado 2 salários. Méritos para o empreendedor conseguiu fazer isso. Né? Mas olha a situação que se colocou. E quem que olha para essa empresa? Ah, mas é uma grande empresa, ela pode se manter. Se ela está fazendo isso, ela consegue. Mas não é o momento da gente pensar só na nossa bolha. Claro. Para sair dessa confusão toda, nós temos que pensar em todas as bolhas. Só para fazer um comentário, eu criei um quadro novo aqui no Time to Talk, que é o Shima to Talk, tá? Então é um quadro porque eu não vou ficar com café porque é domingo de manhã. É dia de ouvir música nativa e tomar chimarrão, tá? Legal, legal. Deixa eu mandar uns beijos antes da gente continuar. Mandar um beijo para Nanda Piatelli, foi minha aluna, olha, há muitos anos na pós-graduação. Ah, que saudade, Nanda. Fabrício Costa, querido Fabrício. Estamos com saudade de ti, meu pai também, Fabrício. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu puxar aqui. Diego, Tiago, Lucas Goulart, querido. Ailen Santos, Rafael dos Santos, Sabrina Laranja, Eldo, a querida esposa do Clever, Elisa, mãe do futuro Breno, né? Eu vou mandar um beijo para ela aqui, porque eu não posso sair daqui para ela dar um beijo nela. Então eu mando um beijo. Ela tá gritando um beijo para ti lá do que legal. Que legal. No meio de toda essa pandemia, eu falo de uma forma muito carinhosa, porque eu e a Elisa tínhamos uma cerimônia, nós já somos casados, mas tinha combinado uma cerimônia fora, né? E uma lua de mel fora também. E te bate quase que uma depressão quando alguém vem e diz, olha, o governo diz que tu não pode fazer mais nada. E mais, que tu só vai se reembolsar de tudo que tu pagou à vista daqui a 1 ano. Porque as normas das viagens, ou tu transfere a viagem para daqui a 1 ano sem multa, ou para te reembolsar. Foi uma forma que eles acharam das empresas também não quebrarem empresas aéreas, né? Mas aí a gente é pego com a notícia do Breno Antônio, né? Que nos faz com que a gente supere essa pandemia toda dando risada, né? Que legal, que legal. Um beijo para a Luciane Jesuíno também. Bom, vamos ver aqui. A gente já falou das leis. Vamos ver aqui. A gente podia falar um pouquinho agora sobre a Justiça do Trabalho, né? Essa parada que ela fez, né, anteriormente, com os prazos interrompidos, que foi... Nossa, aqui eu quero deixar, assim, o orgulho eu trabalho também para o Cível, né? Mas o orgulho que eu tenho de ser uma profissional autônoma que presta serviço para a Justiça do Trabalho, porque por mais que os prazos estavam interrompidos, os profissionais, tanto peritos quanto advogados, a gente não parou com os prazos, a gente continuou. E com isso, os servidores também não pararam e assim os nossos processos não pararam. E isso, nossa, o trabalho está de parabéns mesmo. Mas a gente teve essas modificações, né? Que a gente não pode ter as audiências presenciais, depois começamos com essas audiências por vídeo, né? Claro que a gente também não pode ir no banco, mas também eles fizeram essas diferenciações dos alvarás serem depositados, transferidos na conta, né? Do advogado, do perito contábil, que foi um facilitador para a gente também. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parada, que não foi tão parada assim, né? Mas que a gente... Eu não gosto muito dessa palavra, mas infelizmente tem que dizer, a gente teve que se adaptar ao tal do novo normal, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse dia a dia que ficou bem diferenciado para todos nós profissionais. Nós tivemos aqui na cidade, aqui em Bento Gonçalves, pelo menos uma parada bem forte, em torno dos 15 dias lá no início, né? Onde, de fato, o tribunal suspendeu todos os processos e criou ferramentas
e aí falando especificamente do Tribunal Regional do Trabalho, né, da Quarta Região, criou ferramentas que nos colocou em contato com os servidores que estão todos trabalhando em home office, e eu, por ter amigos trabalhando dentro do TRT, posso afirmar que de fato estão trabalhando, né? Eu confesso que no início eu gostei bastante, porque eu mantive a minha atividade normal. Eu ia para o escritório, mesmo recebendo críticas de amigos, dizendo, mas tem que ficar em casa. Disse, não, a orientação era isolamento social, não era necessariamente ficar isolado em casa. O que Perfeito. aconteceu? Eu dei férias para o meu funcionário e fiquei trabalhando no meu escritório sozinho. Eu trabalho no shopping, o shopping estava fechado, eu fazia o acesso pelos fundos, né? Me trancava lá, ficava trabalhando, coloquei muito trabalho em dia, consegui dar muita atenção para algumas situações pontuais, mas eu não parei de cumprir os prazos, porque eu sabia que no dia 4 de maio, quando voltasse, aí nós íamos todos enlouquecer, né? E a retomada em 4 de maio, eu acho que ela foi muito consciente. Não houve aquela situação daquela... Como todo mundo comprou a ideia de que era o novo normal, a gente acabou que o tribunal teve a sensibilidade de ir lançando aos poucos as intimações. E aí a atividade foi retomando normalmente. Criaram-se canais onde hoje a gente manda por e-mail pedidos para os diretores de secretaria e prontamente o e-mail é respondido. Muitas vezes a pretensão nossa, ela não é atendida porque demanda de conclusão ao juiz, de ato do perito, né? Mas a gente está tendo o reparo disso, o retorno disso. E também agora eu vi que saiu uma resolução do TRT, que eles estão criando meio que um plano emergencial para dar uma atenção especial para aqueles processos que estão no segundo grau represados há mais tempo. Então, vai se criar um plano lá de grupos de processos e vão se encaminhar para juízes que vão ser convocados para que esses processos venham a julgamento de forma breve, né? Então, a gente vê que a Justiça do Trabalho, nesse sentido, ela vem na vanguarda. Ela realmente está funcionando, ela não parou e ela parece que se aproximou bastante da advocacia. Claro que vão ter situações pontuais de colegas reclamando, porque eu não tive retorno, mas isso é do jogo. Agora, na sua grande maioria, eu não visualizo colegas que reclamem de não estarem sendo bem atendidos. Só que aí a gente acaba penando por situações que não são previstas, que não são da roda. Por exemplo, o Gilmar Mendes, que vem e dá uma decisão e acaba determinando que os processos sejam todos suspensos, porque é o que está acontecendo. E aí, como é que tu vai condenar um empresário que diz, olha, tem uma decisão do STF colocando em xeque a atualização dos processos, eu vou peticionar pedindo a suspensão. E aí o pessoal que atua para a área do empregado fica brava. Mas muitas vezes tem empresas que estão tentando rediscutir acordos por não estar tendo arrecadação agora, e alguns têm ou não têm sensibilidade para isso. Então, a coisa continua acontecendo, a Justiça do Trabalho prestando um serviço, acredito, de valor realmente. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com audiências de conciliação, veja bem, por videoconferência. Não, todas as audiências de instrução eu estou pedindo que sejam aguardadas até que a gente possa fazer de forma presencial. Não vejo problema na conciliação. Outro dia fiz uma audiência em Nova Prata sem precisar me deslocar até lá. Achei o máximo. E compomos uma conciliação, foi ótima. Agora, as audiências de instrução, para não ficar se apegando à possibilidade das pessoas usarem mal o sistema, instruírem partes, porque a gente não sabe onde é que vai estar testemunha tal, testemunha B, eu vou me apegar a um ponto técnico. A internet no Brasil ainda é pré-histórica. A gente não tem condições de manter que, iniciada uma audiência, no meio do depoimento de uma das partes, não vai cair o sistema. Uhum. E aí, sim, se não conseguir retomar aquilo, e se retomar 2, 3 dias depois, como é que vai ficar o depoimento daquela parte?
É uma coisa que não tem como, né? Aí sim, pode se imaginar que a pessoa vá para casa, ela leia mais, ela dê uma lida no processo. Então, eu penso que a audiência de instrução ainda é muito cedo. Agora, as sessões de julgamento, até para o pessoal que nos ouve entender, um advogado de Bento Gonçalves, quando vai fazer uma sustentação oral em Porto Alegre, ele tem que sair de Bento em torno de 6 horas da manhã para poder chegar às 9 lá. E o retorno é após a sessão. Olha, não raras vezes eu fiquei entre 6 da manhã e 8 da noite em função de uma sustentação oral. Agora, no horário agendado, tu clica, pede para participar de uma videoconferência, tu aguarda, tu pode ir assistindo, que para mim é uma forma de aprendizado também. Tu assiste as sustentações orais dos teus colegas e o julgamento dos juízes. Eu adoro quando tem isso, porque é uma forma de estudo para mim. E aí tu consegue, sem sair do teu escritório, levar toda aquela bagagem que tu quer que os desembargadores interpretem. Então, dentro do novo normal, existem coisas muito boas que vieram e eu acho que vieram para ficar. Eu espero que essa discussão... Era até isso que eu ia te perguntar, se tu acha que vieram para ficar. Eu também estou achando. Eu espero que sim, e principalmente essa condição de aproximar os distantes, né? A audiência, há muito tempo, acontecia da gente ir para uma audiência de conciliação na Justiça do Trabalho e a empresa já chegar lá dizendo, ó, não tem possibilidade nenhuma de acordo, né? Agora o que acontece? A empresa é intimada para se manifestar se tem interesse ou não na composição. Havendo interesse, o juiz marca a videoconferência. Então a gente sabe que a gente vai para aquele ato não ali só para simplesmente dizer eu perdi a manhã inteira e disseram não. Agora a gente sabe que a gente está indo, pode não dar certo. Pode ser que as partes não cheguem a um consenso. Mas pelo menos a gente vai imbuído dessa ideia de que é uma coisa boa. Né? E sem contar no novo normal, e aí são as ferramentas novas criadas. Né? Quando que em um tempo do antigo normal, nós teríamos a oportunidade de ouvir uma live no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, nós poderíamos estar assistindo programas na TV e tal. Hoje a gente está aqui debatendo. Então, eu passo muito tempo do meu dia ouvindo colegas em lives, ouvindo agora, tem o webinar também, que é uma coisa muito bacana. Eu vou participar de um com o Paulo Dias, o Paulo Cordeiro, o Rodrigo Galia na terça-feira, né? Aonde nós vamos fazer um seminário ali para discutir o quê? Questões atuais de direito do trabalho. E isso é levado ao operador de direito de forma gratuita. Basta tu fazer o cliquezinho ali e pode estar fazendo a comida em casa e tu tá aprendendo alguma coisa. Então, o novo normal tem coisas boas. Coisas muito boas, inclusive. E a Justiça do Trabalho, no meu modesto entendimento, está de parabéns pelo que tem tentado fazer até agora para prestar a jurisdição de forma com qualidade. Eu acompanho muito o meu mestre, meu professor, o Rodrigo Rossal, o Francisco Rossal. Eu misturei o Rodrigo Trindade, que é um grande magistrado que eu adoro, com o Francisco Rossal. O Francisco Rossal tem feito semanalmente audiências de conciliação no plano do direito coletivo. E aí tu aproxima as classes, né? Empregados, empregadores, e ele divulga isso, que isso é importante, a informação chegar para nós de que está acontecendo. Mandar um beijo para a Grazi, mandar um beijo para o Felipe, querido, que também está no nosso grupo, baita advogado criminal. Gustavo Rocha, que entrou também, um beijão. Beijo para o Giovanni Fornec, engenheiro da Justiça do Trabalho, presidente também da PEJUST, da Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho. O que eu ia falar para ti agora? Sobre número Cláudia, de processos. Oi? Deixa eu só fazer um pequeno breve, porque eu falei de 4 pessoas que vão participar do webinar e faltou o Gustavo Rocha, que vai ser o nosso mentor da tecnologia. Ele que é o que vai coordenar, como se nós estivéssemos numa festa, ele seria o cara das picapes, né? O cara que vai coordenar tudo lá. E também, se tu me permite, eu vi algumas pessoas que são importantes na assistência. Nós temos o meu irmão, meu compadre, o Thiago Chaves,
tá nos assistindo. O Eldon também queria mandar um abraço. O Eldon é meu irmão mesmo. A Karen Batalha, que fez um excelente trabalho aqui em Bento Gonçalves, no Procon. Fez um trabalho fantástico. Assim, o Procon em Bento funciona muito, reduz o trabalho de nós advogados, né? E a Grazi, nossa conselheira seccional, junto com a doutora Mariana, que também já passou por aqui. A Grazi atua na ESA, na Escola Superior de Advocacia. A doutora Mariana trabalha na nossa Caixa de Assistência dos Advogados. Um abraço a todos vocês. Legal. E essa live que vocês vão fazer, vocês quatro, vai ser... São quatro, né? É tu, Isso. o Paulo Dias, o Paulo Cordeiro e o Gustavo Rocha, né? E o Rodrigo Galia. Isso, são 5. Tá. Vai ser no canal do YouTube do Gustavo Rocha? Vai ser no canal do YouTube do Gustavo Rocha, né? E aí, assim, como eles transformaram o evento num webinar, a ideia é que seja um estudo mais técnico mesmo, dirigido, né? Onde nós vamos abordar, inclusive, um pouco que eu falei agora, essa questão, inclusive, da educação em tempo de pandemia, né? Porque o empreendedor do direito aí que não tiver atento ao que tudo que está acontecendo, que não tiver com leitura constante e aproveitando, como eu disse, essas ferramentas que nós temos, tendo a oportunidade, ele vai ficar para trás. Não há dúvida nenhuma. Legal. Queria então conversar um pouquinho agora contigo sobre o número de processos, né? Que estão entrando agora nessa parte da pandemia. Processos de advogados de autor. Esse novo normal dos advogados também teve uma certa problemática, né, no atendimento presencial dos seus clientes. Fiquei sabendo de alguns amigos, né, advogados de autor, que eles também estão fazendo essa forma de entrevistas com videoconferência, né? Porque hoje a maioria das pessoas tem, né, um celular, uma internetzinha, ou o próprio WhatsApp, manda um áudio, né? Daí eu queria saber contigo, assim, como é que tu viu essa entrada de processo no teu escritório, aí em Bento Gonçalves, ficou um pouco prejudicada, ou o pessoal está optando mais pelo extrajudicial, fazer a negociação? Recebi e-mails com propostas de acordos extrajudiciais, né? E estou dando andamento. Isso é uma novidade que surgiu. Os colegas passaram a compreender que talvez uma tratativa extrajudicial nesse momento de dificuldade econômica para todos possa vir a buscar o direito do cliente de forma mais ágil. Então, isso, para mim, parece uma novidade. Não tinha ainda visualizado isso no meu escritório e agora está acontecendo. Mas, assim, eu não vejo um aumento exponencial de ações ajuizadas. O que eu percebo é que isso são dados técnicos que eu vi no site não sei se foi do CNJ, mas percebi que houve um aumento de processos com a expressão Covid-19. Agora a gente tem os robôs aí, né? Bem ou mal, eles estão aí. E lá em abril, um dos dados que eu consultei falava no aumento de 500%, veja bem, 500%, de valor de aumento de ações com a expressão Covid-19. Muitas pessoas têm me consultado para tirar bastante dúvidas sobre a contratação, né? A forma de que os contratos estão sendo manejados, mas a gente tem um pouco de prudência, né? E eu tenho uma postura profissional de sempre orientar a pessoa a dar mais uma pensada, porque vi várias pessoas querendo buscar rescisão indireta e a gente sempre tem aquela sensibilidade de dizer, mas tu já tem alguma coisa, projetada para, tá? Tu sai dessa empresa, mas tu vai para onde? Tu parou para pensar que muita gente não está contratando agora, né? E aí a gente tem tido esse tipo de conversa com os clientes, né? Porque talvez abarrotar a justiça, o trabalho de ações... Claro,
Não estou falando daquelas empresas que, por exemplo, fecharam as portas. Aqui em Bento tem uma situação bem grave com uma empresa que prestava serviço para o município, que simplesmente não pagou ninguém e foi embora. Não, aí sim. Esse aumento de ações por empresas que fecharam ou que encerraram, sim, esse continua e já vinha uma tônica desde o ano passado aumentando. Agora, eu percebo que as pessoas estão tendo muita cautela por simplesmente estarem insatisfeitos com o trabalho e buscar justiça do trabalho. Acredito que esse ainda não seja o caminho, né? Mas, sim, esse fechamento de empresas, né? E outra, as normas, para retomar um pouquinho do que nós falamos ali no início, né? As normas sendo produzidas através de medidas provisórias, elas geram uma insegurança total. A gente não pode ignorar que lá no início da pandemia teve muitos colegas que estavam indicando a aplicação do, acho que era do 426 da CLT, se não me falha a memória, o artigo, que era, dispensa e manda o autor da portaria, da resolução que mandou fechar o comércio pagar. Ou seja, Sim. manda o prefeito pagar essa... Não, né? Não é o caminho, é uma pandemia, né? E aí a gente fica pensando, esse pessoal que fez dessa forma, necessariamente vai ter um aumento exponencial das suas ações, né? Sim. É a tal do príncipe que eles chamam, né? Isso, que É, já virou motivo de várias lives, né? isso. E muitos, claro, sempre vai ter, quem defende, compra a tese e alcança ela, seu cliente vai defender ela até a morte, né? Mas a gente já Sim. viu vários, inúmeros juristas aí dizendo, não, ela não tem aplicação agora porque é um momento de pandemia mundial, né? Exatamente. Mas teve sim. Inclusive foi noticiado uma rede de churrascaria também de nível nacional que ela simplesmente dispensou e disse que ia mandar a conta para o governador do estado ou para o prefeito. Agora não recordo qual era a autoridade. Sim. E como é que tu acha que com toda essa parte social, empresas fechando, muitas empresas quase quebrando, como é que tu acha que vão ser esses julgados pelos juízes? Tu acha que por causa da pandemia os deferimentos serão um pouquinho mais a menos? Na verdade, eu acho que as ações vão ser mais amenas. Eu acho que grandes ações, como nós éramos acostumados no plano do Brasil, não vão mais existir. Talvez para funcionários antigos, até sim. Mas eu acho que a modificação que vai haver agora vão ser de talvez um aumento de ações, mas ações menores. Menores em valores e em pedidos. Porque, olha, um dos problemas que ninguém ainda se... eu não vi pessoas discutindo isso que pode ter acontecido. Aqui no Rio Grande do Sul, tu trouxe bem o dado, dizendo que 17 de março foi quando fechou tudo. 17 de março. A primeira medida provisória é de 22 de março. Quem É, mandou os funcionários ficarem no dia 17 em casa, esses 5 dias tinha que ter pago. Tu não pode aplicar a medida provisória que entrou no dia 22, fazer a aplicação retroativa. E a gente ouve que muitas pessoas fizeram isso. Fizeram assinatura de documentos retroativos, sabe? E isso vai ser levado ao judiciário. Com certeza vai ser levado ao judiciário, e eu tenho certeza que o judiciário também não vai esquecer de tudo que aconteceu nessa fase aqui da pandemia, né? E as decisões talvez não agradem a todos, porque a gente não consegue projetar como é que vai andar a jurisprudência. Mas que houve uma certa confusão criada nesse meio termo, eu espero que as leis que venham a confirmar essas medidas provisórias venham e esclareçam. Porque, entre outras situações, a medida provisória 927, ela me traz toda uma ideia do regulamento para o teletrabalho. Será que ela vai se confirmar numa lei? A 14.020 não trouxe nada de teletrabalho e ela podia ter resolvido o problema ali. Trazidos mesmo. Não eram os melhores, não eram os melhores artigos, não eram as melhores previsões. Mas pelo menos traduz isso em lei para se aplicar. Porque esses empregados continuam em casa, em home office. E, em tese, a medida provisória cessou. que tu desse assim uma perspectiva,
um panorama sobre esses novos desafios, né, do advogado trabalhista na Justiça do Trabalho, se como é que tu está vendo com todas essa, primeiro, reforma trabalhista, né, que a gente teve, todas essas MPs junto com essa pandemia, a crise que nós vamos enfrentar, penso eu que vai ser muito grande após essa retomada. Então, queria que tu desse um conselho para os colegas, o que, que tu pensa? Pensa em sair do trabalhista e para o cível, ou tu vê que isso realmente as coisas aos pouquinhos, a tendência é como após toda uma crise, todo mundo começa a trabalhar novamente, as coisas vêm em ondas, não vão ser fáceis, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que novamente ficar naquela média como a gente sempre estava, né? Deixa eu contar um segredo, Cláudio, que talvez eu nunca tenha falado em público. Durante a minha graduação, eu tinha duas disciplinas que eu não conseguia gostar de jeito nenhum. Uma delas era o direito penal, e que de fato não gosto até hoje. Admiro muitos colegas que militam lá, mas eu não consigo. Inclusive, no dia da minha formatura, prometi para minha mãe que jamais ia atuar na área criminal. Ela pediu que eu prometesse duas coisas para minha mãe: que eu não atuaria na área criminal e que eu não deixaria nunca de usar terno e gravata. Então, eu prometi isso para minha mãe. E a segunda disciplina que eu não gostava era o direito do trabalho. Olha Não só. conseguia gostar, porque eu ainda continuo muito processualista, né? Eu gosto das coisas de forma formais, e eu achava que isso não existia, eu não conseguia aplicar na Justiça do Trabalho. Pois bem, a Justiça do Trabalho é um caminho sem volta. Depois que tu entra, que tu começa a gostar da atuação ali, tu não consegue mais, não, agora porque está em crise eu vou trocar de área, eu vou... Não tem como. Ela nos abraça, nos conforta, e com todas as mazelas que tem, a gente vê que todo mundo que trabalha ali ama o que faz. Sejam servidores, sejam advogados, sejam juízes, sejam os assistentes da justiça, como acredito que vocês também. Então, o que a gente precisa hoje é nos adaptar ao novo normal. De que forma? Bom, primeiro, muita leitura de fontes confiáveis. Porque tem muita gente na rede social hoje dando opinião, né? Eu não sei o que está acontecendo, o mundo está tão atrapalhado que todo mundo que acha que tem uma opinião, acha que tem que dar, mesmo que ela não seja perguntada, né? Eu critico muito isso, porque a gente vive a era da opinião e não a era da informação. É. Muitas vezes que vocês vão me ver falando em público, eu vou dizer isso. Essa aqui é a era da opinião. Mesmo que não tenha informação para se amparar essa opinião. Mas isso é lamentável, né? Mas a gente vive um momento que a gente precisa de fontes confiáveis de leitura. A gente precisa estar em constante atualização, sabe? Essa semana aqui veio essa notícia da retomada do GAET, do grupo de estudos aí para a retomada da reforma trabalhista, né? Veja bem, lá em setembro do ano passado, quando criaram ele, não se deu muita publicidade. Mas agora, no meio então da pandemia, vem dizer, olha, estão querendo retomar isso. Precisa ser acompanhado para que não ocorra também o que aconteceu com a reforma trabalhista, que foi empurrada a goela abaixo, né? Sem nenhuma discussão. Na época, eu era presidente da OAB. Quando a OAB começou a se manifestar para fazer audiências públicas, para ver o que a população pensava de uma reforma trabalhista, ela já estava aprovada. Né? Então, nós vivemos um momento de cautela, precisamos ter muita cautela, precisamos, sim, o advogado que quiser militar na Justiça do Trabalho precisa de informação consistente e juízo crítico, né? Juízo crítico de analisar o que está na frente dele e não buscar nenhum atalho, vamos dizer assim. Como foi o atalho do Fato do Príncipe. Né? Cliente meu me perguntou, eu disse, eu não iria por esse caminho. E foi questionar outro colega. E é óbvio que tu vai atrás daquele que diz o que tu quer ouvir nessas horas. Porque tu tá com uma situação de dificuldade na tua empresa. E aí
questão que é uma característica pessoal minha. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Quando o cliente volta e diz, bah, eu fui atrás e ele colocou que de repente era o caminho, aí tu vai dizer, ah, eu tinha razão. Não, vamos sentar aqui e vamos ver o que dá para fazer agora, entende? Porque é muito melhor tu ser feliz do que ter razão. Me parece que esse é um dos caminhos. A gente precisa aproveitar essas oportunidades também que estão nos sendo dadas. A questão da videoconferência, ela tem que servir como uma forma da gente lutar pela melhora da internet no Brasil, pela melhora das transmissões, que o tribunal crie elementos confiáveis para que as pessoas possam ir dessa forma. Porque essa semana eu conversei muito, agora entrou o Felipe Ossamay, meu sempre presidente aqui em Bento, um abraço para ele. A gente precisa avançar abraçando a tecnologia e com segurança. Né? A gente tem que ir adiante, não vai dar para imaginar que a gente vá, daqui a 6 meses, voltar ao sistema anterior, de receber todo mundo no escritório, de ir para uma audiência, ficar 5 horas lá, porque a tua audiência é a 4h da manhã, quando tu pode ficar no teu escritório trabalhando, aguardando tu ser chamado para... Isso melhorou muito. Eu conversei com um médico pneumologista essa semana, que ele pactua da minha ideia. A gente fala muito dos próximos 15 dias serão definitivos. Os próximos... E aqueles 15 dias nunca chegavam. Pois bem, esse profissional concorda comigo, nós estamos vivendo os 15 dias. As pessoas... É só olhar os dados de mortes e o aumento de contágios que a gente está tendo. A gente está vivendo os 15 dias e vamos ter o retorno disso daqui 15 dias. Porque as manifestações demoram, né? Só que aí o que acontece? Nós vivendo os 15 dias, parece que nós chegamos ao máximo da curva. E aí vem a fala dele, inclusive com o gestual que ele usou. Só que quando nós chegar lá em cima, a queda não é vertiginosa. A queda é lenta também. Então, nós vamos ter que conviver muito tempo ainda com isso. Ah, vai reduzir contágio, vai reduzir tudo, mas não é uma situação que a gente tem que... Eu acho tão estranho isso, da gente estar dizendo que é importante normas de asseio, de higiene pessoal, de limpeza. Cara, isso é uma coisa natural de todo ser humano. E a gente tem campanhas agora para lavar as mãos. É umas coisas que fogem muito da realidade do mundo moderno, né? Mas assim, eu sempre fui um otimista. E não é isso que vai me derrubar. Veja bem, eu trouxe o exemplo antes. Eu e a minha esposa tínhamos viagem, festa, tudo combinado. E aí te dá aquela tristeza, bah, não vai dar para realizar. Bom, mas espera aí, para nós veio um bebê. Então vamos tratar as coisas como elas vão acontecendo de forma alegre, de forma feliz. Porque se nós cair nessa coisa de achar que tudo é negativo, nunca se vai sair disso. A gente precisa manter-se em todos os cuidados. O isolamento social ele é importante. O isolamento social vai permanecer. Mas olha as oportunidades que o isolamento tem criado. A gente tem pessoas importantes diariamente falando sobre, na minha área, direito do trabalho. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho faz toda semana, às 8 horas da manhã, um café com algum exponencial nacional da Justiça do Trabalho, ministros, doutrinadores. Isso aí está tudo de graça em casa. E a gente tem que aproveitar. Né? A questão dos meios telemáticos de comunicação também. Essa semana um cliente ficou feliz que eu disse, em vez que tu vem aqui, vamos fazer uma videochamada. Atendi normalmente, mandei toda a documentação por e-mail, ele assinou, devolveu, processo ajuizado, ele não precisou sair de casa, ele tinha segurança por causa da idade. Então a gente tem que visualizar de forma boa o que está acontecendo de bom. Senão nós vamos ficar tudo bitolado, tudo meio maluco, né? Como já ficamos ali no início da pandemia, porque estava todo mundo apavorado, né? Teve muitos colegas que
simplesmente fecharam os escritórios de forma negativa, pensando, meu Deus, quebrei. Não, não é. Estão trabalhando em home office e estão tendo talvez até mais sucesso do que antes. Então a gente tem que aprender a procurar o raio de sol no meio do tempo feio, porque é ali o caminho para nós seguir. Ah, mas eu gosto muito também dessa parte positiva, sabe? Que eu sou super positiva também. E quando começou essa parte da pandemia, eu fiquei apenas uma semana em home office. Depois eu analisei a situação, eu disse, eu vou fazer igual o que tu fez. Eu fui também para o meu escritório, como vou até hoje, e fico eu sozinha lá, trancadinha, trabalhando, né? Então, eu também acredito nisso, não é ficar trancado dentro de casa, e sim ficar em isolamento social. É isso que a gente também está fazendo, com todos os cuidados, né? Porque a gente mantendo, eu penso a gente mantendo, claro, tem pessoas que já trabalham em home office, né? Estou falando para aquelas que já iam para o escritório. Então, eu preferi também manter a minha rotina de trabalho, porque daí, para minha cabeça também era boa, porque eu continuava na minha rotina, me acordava, me arrumava, vou para o meu escritório, fico lá no meu dia a dia. Claro que não é igual, mas pelo menos eu estou lá respirando escritório, trabalhando, enfim. E com isso também eu tive diversas ideias, porque cursos presenciais a LM não pôde mais fazer, mas a gente daí criou os online. Nesse meio tempo, a gente deu um agito nos IADs para ficar os IADs todos prontos, que a gente tinha alguns no forno, deixamos prontos, né? A parte de consultoria empresarial, a gente lançou o plano emergencial com valores mais baixinhos por causa da pandemia. Começou também a bombar isso. E a perícia contábil nem se fala, né? A perícia contábil, a gente está trabalhando muito, mas muito forte, por causa, até, nem vou dizer das ações novas entrando, mas as ações que já estavam, porque todos os advogados, não digo todos, mas a grande maioria, quer fazer os acordos. Então, eles precisam da gente para a gente fazer o cálculo de uma forma rápida para realmente ver se aquilo é certo, se não é, né? Então, a gente também tem que tirar isso positivo da pandemia, né? A parte que a gente pode fazer por videoconferência com nossos clientes, né? A fortificação também que eu penso na pandemia referente às amizades, né? Essa parte dos grupos, né? De WhatsApp, eu vejo assim que os amigos ficaram mais próximos. É gozado a gente estar distante, mas ao mesmo tempo o carinho que a gente anda recebendo nos grupos, a gente vê o quanto isso parece que fortificou. As pessoas começaram a dar mais valor para a amizade. Então, acho que isso também veio muito para ficar. Dá um beijão para a Karina Nardim, querida advogada, maravilhosa, minha amiga também. E então, acho que tudo isso a gente tira uma lição positiva. Acho que a gente não tem que ficar só pensando, né, nas coisas, vai tudo acabar. Não, não é bem assim. Realmente, é triste a crise, enfim, mas eu acho que a gente, devagarinho, né, vai se encaminhando para daqui a pouco começar, não no tal do novo normal, mas numa normalidade, né? E por fim, sobre as lives, também, né? A gente começou a fazer as lives, já que não podia fazer o Time to Talk, né? E sempre tentando trazer convidados ilustríssimos, com muita bagagem, para a gente trazer conhecimento, porque a coisa que eu mais acredito na minha empresa sempre é o conteúdo, sabe? Eu acho que o conteúdo é algo assim que a gente não tem como mensurar. Então, essa troca de experiências, e isso aí nas lives, como tu falou, eu gosto muito de cozinhar. Eu estou cozinhando à noite e eu estou ouvindo os amigos ali nas lives, né? Sempre aprendendo. É ótimo, né? É um clichê, né, que a gente diz, mas na verdade nunca teve, acho, tanta importância aquela frase de procurar uma oportunidade na dificuldade. Né? O profissional que conseguir visualizar todas as oportunidades nessa situação de dificuldade é o que vai se sobressair. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Atuando de forma ética, correta e sempre visualizando o que tem de bom para ti
extrair de cada momento que a gente passa na forma profissional na nossa vida, eu acho que é o caminho agora, sabe? Eu vejo várias pessoas amigas, aqui agora entrou o Paulo Cordeiro, o Bitarella entrou aqui também, a Graziela Chaves. Tem uma amiga aqui, Amanda Feltrin, ela é dona da Rede Bob's aqui na cidade, né? Eles criaram a oportunidade deles, sabe? Eles tinham um local que todo mundo ia lá e comia, e agora não, agora eles entregam, continuam entregando ali, se alguém necessariamente passa, porque aqui em Bento os restaurantes, por causa da manifestação do prefeito, eles não podem atender, mas assim, ó, vamos botar um entregador, fazer a entrega, e é isso que eu digo, tirar a oportunidade da dificuldade. Seria muito mais fácil fazer com várias empresas. Vou fechar porque já que eu não posso atender ali, eu não quero fazer mais nada. E a gente tem visto, os jornais aqui da cidade têm todo dia retratado a experiência de pessoas, sabe? Ontem mesmo eu estava lendo no jornal semanal aqui, a pessoa, por não poder estar atendendo no restaurante com plena força, ela foi para casa e pegou a máquina de costura e começou a fazer pijama. Sabe? E está faturando dinheiro com uma área totalmente, absurdamente diversa da dela. Claro, para o advogado é muito mais difícil, né? Nós sairmos, né, da nossa área. Mas assim, ó, mesmo disse, Cláudia, o exemplo. Bom, olha, eu estou começando a advocacia agora. Eu vou levar 4, 5 anos, quando os meus processos começarem a ser rentáveis para me manter. O que eu posso fazer agora? Eu posso dar uma ligada para o advogado da outra parte e dizer, escuta, vamos fazer um acordo. Sabe? Vamos buscar uma conciliação aqui. E aí, tu cria uma sistemática que ela te possibilite tu sair de uma forma mais tranquila dessa crise. Me parece que é exatamente isso. É a gente tirar a oportunidade da dificuldade. Eu já repeti isso 10 vezes e eu vou continuar falando isso. Porque é o caminho, né? É o caminho. Perfeito. Então tá, deixa eu dar então um beijo para os Paulos, né? Querido Paulo Cordeiro, querido Paulo Dias, né? Entraram tarde, né? Agora estamos terminando a live, vocês vão ter que ver o repetido agora. Eles perderam eu dizendo, porque o Gustavo disse que eu chamei ele de DJ do webinar, né? O Gustavo vai trazer uma fala muito importante sobre a questão dos robôs, ele já publicou um artigo muito bom, né? Espero que essa parte chegue também a ele, porque senão ele vai achar que eu fiquei com a imagem dele de DJ. Não, é que ele é o cara que entende da tecnologia. Ele vai estar com 4 advogados, né, que sabem apertar o play e deu, né? E para não deixar um abraço carinhoso, a doutora Adelma Ibias entrou, já estava antes e agora entrou novamente. Ela é a presidente ou vice, mas eu vou alçar ela a presidente do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que daria uma outra live aqui para nós falar, né? Porque o direito de família, embora muita gente não observe, também teve um grande incremento com a pandemia. E por uma forma muito simples. Os alimentantes tiveram reduzidas suas possibilidades de pagar alimentos aos filhos. Então, só para deixar uma margem aí, porque a gente não está fechando os olhos para tudo que está acontecendo. É que nós aqui nos propomos a falar mais sobre o direito do trabalho. Claro, com certeza. Não, isso é uma próxima live para a gente pensar, com certeza. Então tá, quero te agradecer mais uma vez, então, Kleber, ter participado nesse domingo. Daqui a pouquinho tem um joguinho aí para a gente ver, né? Eu não vou assistir por questões de cores, né? O meu jogo foi ontem, né? E eu estava de azul. Até para o Paulo, daqui a pouco ele vai começar a me xingar aí, né? Ontem jogou o time da minha cidade, o Esportivo, contra o Internacional. Sim. E conforme redes sociais, vocês vão observar que eu estava com a camisa do meu time da minha cidade e a minha esposa de Internacional. Por quê? Porque, por mais que todos não saibam, o meu primeiro time ainda é o Esportivo de Bento Gonçalves. O Internacional é o meu segundo time do coração. Mas eu não vou assistir e não vou secar o jogo de vocês. Legal. Então tá, então um abração, Kleber, obrigada mais uma vez por ter enriquecido aqui o nosso canal.
E agradeço a todos que estavam nos assistindo na primeira live, agora na segunda live. Abração. Viu? E obrigado a todos que nos acompanharam. Então tá, beijão. Até mais. Tchau, tchau.